pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 1 da nossa antropologia, dando início nesse seminário que vai ser exposto integralmente aqui neste canal, num linguajar simples, apesar da complexidade do assunto. Já dissemos na introdução, meus amados, que a antropologia é a área do conhecimento humano que procura entender a respeito de si próprio. Procura entender seus próprios mistérios existenciais. A antropologia é a ciência do próprio homem. Ela engloba a origem, o desenvolvimento físico, psíquico, social e mental dos seres humanos. A antropologia, meus amados, tem anseio em resolver três grandes enigmas, resolver três grandes questões, resolver três grandes problemas, que são as interrogações: quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Meus amados, essas três questões serão totalmente esclarecidas ao longo desse seminário, aqui nesse canal, quando vamos expor de uma forma completa toda a antropologia humana. O homem, meus amados, desconhece a si mesmo. O homem tenta entender sua origem, seu destino, a sua própria existência, e por isso tem se preocupado em buscar fontes que possam esclarecer essas dúvidas. Amados, vamos buscar as respostas para essas questões? Ok? Olha, por exemplo, sempre fomos assim como somos agora? Ou em alguma época nós fomos diferentes e passamos por um processo de evolução? Como explicar a existência da humanidade hoje, tendo origem nos primórdios? Foi sempre assim ou houve alguma evolução? Amados, são duas as teorias predominantes hoje em dia que tenta elucidar, explicar, desvendar a nossa própria existência. São duas teorias que predominam quanto ao sermos o que somos e ao sermos exatamente o que somos. Essas teorias é o criacionismo ou o naturalismo. Amados, o criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que buscam explicar a criação e a evolução da vida em todo esse universo. No tocante à vida, o evolucionismo se baseia no conceito do que nós chamamos seleção natural, particularmente criada e defendida por um indivíduo britânico chamado Darwin, em cuja teoria os seres vivos foram evoluindo, foram se adaptando, tendo partido de um ancestral comum e chegando no ponto onde nos encontramos. Vamos falar um pouco sobre o naturalismo. Meus amados, o naturalismo é uma teoria que defende a evolução através da natureza, sem a intervenção de uma entidade maior, divina, poderosa, sem a interferência de um design inteligente. O naturalismo é uma doutrina que não admite outra relação além da natureza, rejeitando, portanto, dessa forma a existência do sobrenatural. O naturalismo, meus amados, ele não defende a existência de Deus
assim como também não a exige. Ele explica toda a natureza sem a presença de um ser supremo. Já o criacionismo é a teoria de que tudo foi criado através de uma mente superior, se transformando dessa forma na prova incontundente, na prova inquestionável a respeito da existência de Deus. Vamos fazer uma análise fria sobre esses conceitos, tanto do criacionismo quanto do evolucionismo, mas vamos procurar nos basearmos em ciência, raciocínio lógico, sem nos envolvermos em pensamentos, fé ou religião, ok? Vamos usar apenas a lógica e vamos estudar a natureza. Meus amados, no naturalismo, o naturalismo defende a ideia de que nós somos frutos dos mais diferentes acidentes e fenômenos que ocorrem naturalmente na natureza, através do passar do tempo, tendo evoluído de uma forma inicial até a situação em que nos encontramos hoje. O criacionismo é diferente. O criacionismo diz que, ou entende que, somos produtos da criação de uma entidade superior e viemos de um projeto elaborado por um ser extremamente inteligente e poderoso. Ok, meus amados? O criacionismo ele é completamente divergente do evolucionismo, onde o evolucionismo afasta a existência de Deus e o criacionismo exige a presença de Deus. No evolucionismo, as coisas vão acontecendo ao acaso na natureza, de modo que o mundo evoluiu partindo de um ancestral e foi se modificando à medida que sofre as intempéries e a ação da natureza. Já o criacionismo é diferente. Nós partimos da obra do agir de um ser superior, extremamente poderoso, extremamente inteligente, que nós chamamos de Deus, ok? Nós vamos dar sequência a esses raciocínios no nosso próximo áudio. Fiquem todos com Deus e a bênção de Deus seja com todos nós ao longo de mais esse dia. Ok, meus amados? Fiquem todos com Deus, na gloriosa paz do Senhor.